Olá, me chamo Cassandra dos Anjos, sou acadêmica do curso de Biomedicina da Faculdade Pitágoras e hoje irei defender meu trabalho de conclusão de curso intitulado como Métodos de Identificação e Prevenção do HPV no colo uterino de mulheres em situações de vulnerabilidade social, orientado por Sandy Mary Chan. As infecção pelo papilomavírus humano é uma infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Estima-se que entre 75% a 80% da população seja acometida por pelo menos um dos tipos do HPV ao longo da vida. A infecção pelo papilomavírus humano requer atenção maior por ser considerado um problema de reatualização em saúde pública, segundo Nagawa et al. Apesar de atingir população tanto feminina como masculina, o HPV decorre principalmente do contato sexual sem proteção, que permite, por meio de microabrasões, a penetração do vírus na camada do tecido epitelial. O ponto de partida desta pesquisa se deu pelo incômodo social ao fato de que alguns grupos de mulheres jovens são mais vulneráveis à exposição ao HPV, o qual apresenta mais de 100 tipos, dentre os quais alguns podem levar ao câncer de colo de útero. E compreender como funcionam os métodos de identificação do HPV em mulheres em vulnerabilidade social é o grande objetivo desta pesquisa, sendo o enfoque dos objetivos específicos verificar características do HPV e rastreio das infecções, compreender como funcionam as infecções em mulheres jovens e verificar medidas mitigadoras para o HPV. Esta é uma revisão de literatura sistemática de caráter exploratório e abordagem qualitativa que utiliza artigos publicados entre os anos de 2010 a 2021, considerando que o HPV atinge principalmente mulheres em situações de vulnerabilidade social. É importante compreender e tratar este assunto, auxiliando na propagação de informações para a população sobre os riscos de contaminação e os meios de prevenção, como o uso de preservativos, principalmente as mulheres que possuem muitos parceiros sexuais, como um sinal de alerta ao câncer. Assim sendo, esta pesquisa se baseia no seguinte questionamento: quais os métodos de identificação do câncer de colo do útero por infecção de HPV em mulheres que estão em vulnerabilidade social? Nicolau diz que os vírus da família Papillomaviridae que infectam humanos têm grande afinidade com as células epiteliais e são capazes de produzir lesões em pele e mucosas. As verrugas são as manifestações clínicas mais comuns e características da infecção pelo HPV. São tumores induzidos por vírus pneumóficos que acometem diversas localizações, principalmente a pele de extremidades mucosas, pele genital, pele oral e laríngea. Brasil, líder mundial de incidência de HPV. Segundo o Fredesil, mais de 630 milhões de pessoas no Brasil estão infectadas pelo vírus, fazendo do país um dos líderes mundiais de incidência de HPV. Associação do vírus HPV com câncer de colo de útero. Historicamente, a associação do vírus HPV com câncer de colo de útero começou em 1949, quando o patologista George Papanicolaou introduziu o exame mais difundido no mundo para detectar a doença, que é o exame Papanicolaou. Esse exame permite identificar mulheres com alterações celulares pré-malignas, possibilitando observar uma associação da atividade sexual com o desenvolvimento do câncer de colo de útero. No entanto, somente na década de 70, o conhecimento acerca da etiologia da doença teve considerável avanço. Para Machado e Pires, as mulheres têm se contaminado mais por ISTs. A maioria em idade reprodutiva. Os autores definiram média de idade de 31,6 anos,
com variações entre os 21 e 40 anos. Assim sendo, a melhor forma para detectar as infecções genitais por HPV nas mulheres é por meio do exame ginecológico simples de rotina como o Papa Nicolau, que é a principal estratégia de rastreamento preconizada pelo Ministério da Saúde. E aqui estão alguns fatores de vulnerabilidade social, que são questões populacionais, questões culturais, mães adolescentes, nível de escolaridade, baixa renda, início precoce de relações sexuais e vários parceiros sexuais. Os autores demonstraram ainda que mulheres pretas, filhas de mães adolescentes e pais separados, baixo nível de instrução socioeconômico são os mais acometidos, fato talvez explicados por questões psicossociais envolvidas, bem como a não educação sexual adequada. Nesse interim, o exame de prevenção de câncer de colo ginecológico é uma estratégia para a redução de altos índices de mortalidade por câncer de colo de útero, vagina e vulva causados pelo HPV. Esta estratégia deve ser priorizada pelas políticas de saúde pública em atenção primária do país. O aumento da detecção do HPV nas últimas décadas chegou a 500%. Este fato pode ter sido ocasionado por avanços e descobertas dos aspectos citológicos e histológicos e também pela reinterpretação das imagens da colposcopia e da peniscopia. E aqui é uma imagem, né, que fala um pouco sobre como é feita a transmissão. O vírus ele infecta o humano pelo contato entre mucosas na relação sexual. Semanas depois, o vírus se replica. 70% das infecções são combatidas pelo sistema imune. De 10 a 30 anos depois, quando não tratada, pode evoluir para o câncer de colo de útero, ânus e pênis. Os tipos de alto risco oncogênico, geralmente é 16 e 18, quando associados a outros cofatores, têm relação com o desenvolvimento das neoplasias intraepiteliais e do câncer invasor do colo do útero, da vulva, da vagina e da região anal, como já mencionado. O câncer cervical é um dos problemas de saúde públicas mais complexos que o sistema de saúde brasileiro enfrenta, dada a sua magnitude epidemiológica, social e econômica. Ressalta-se que pelo menos 1/3 dos casos novos de câncer que ocorrem anualmente no mundo poderia ser prevenido. A prevenção e o controle da doença são, por esse motivo, prioridade na agenda do Ministério da Saúde. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintomas, mas ainda podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Os sintomas podem incluir verrugas nas regiões genitais ou na pele circundante. Podem ou não ser dolorosas, múltiplas ou únicas, pequenas ou grandes, delimitadas ou não, rosada, acastanhada ou multicor, e ter formato de couve-flor. A grande quantidade de parceiros, abuso de álcool e drogas ilícitas e atividades sexuais desprotegidas são aspectos que contribuem para a ocorrência de STs, além de evidenciar que o baixo nível socioeconômico e a violência dentro do grupo familiar também se caracterizam como fatores de risco. O tratamento para o HPV tem como objetivo eliminar as verrugas, podendo variar de acordo com a quantidade de verrugas, local em que aparece e formas que possuem, sendo importante que o tratamento seja feito de acordo com a orientação do ginecologista ou urologista. Um dos métodos é o remédio. O remédio é a forma mais comum indicada pelo médico, podendo o remédio variar de acordo com o formato da verruga, quantidade e o local em que aparece. Assim, alguns dos remédios que podem ser indicados são o podofilox, o ácido triclorácido e
e micmódio. A cauterização do colo do útero. A cauterização ela é indicada principalmente quando é verificado no exame Papanicolau, no caso das mulheres, a presença de lesões uterinas causadas por HPV, mesmo que não existam verrugas genitais. Esse procedimento tem como objetivo tratar as lesões e evitar a sua progressão, evitando o desenvolvimento de câncer. Dessa forma, o ginecologista queima as lesões identificadas no exame, permitindo que as células saudáveis se desenvolvam no local e evitando a progressão da doença. Cirurgia de alta frequência. A cirurgia para a remoção das verrugas causada por HPV pode ser indicada quando as lesões não desaparecem com o uso dos remédios, são muito grandes ou quando a pessoa tem tendência para sangramentos, podendo ser realizada no consultório médico ou hospital. E a crioterapia. A crioterapia é também uma opção de tratamento para as verrugas causadas pelo HPV e consiste em realizar o congelamento da verruga através da utilização de nitrogênio líquido, sendo indicada para verrugas mais externas. E a vacina, que existem 2 tipos de vacina diferentes contra o HPV, que são a vacina quadrivalente e a bivalente. A vacina quadrivalente ela é indicada para mulheres entre os 9 e 45 anos e homens entre os 9 e 26 anos de idade. Protege contra os vírus 6, 11, 16 e 18. Protege contra as verrugas genitais, o câncer de colo do útero na mulher e o câncer do pênis ou ânus no caso do homem. A vacina bivalente ela é indicada a partir dos 9 anos e sem limite de idade. Protege apenas contra os vírus 16 e 18, que são os maiores causadores do câncer do colo do útero, e protege contra o câncer do colo de útero, mas não contra as verrugas genitais. E é importante deixar claro que a adoção da vacina não substituirá a realização regular do exame que é o Papanicolau. Segundo a Federação Brasileira da Sociedade Ginecologista e Obstetrícia, os métodos de identificação do quadro de infecções por HPV é clínico, que se dá pela visualização dos tipos de lesões, a hipótese e confirmação do diagnóstico. E laboratorial como colposcopia, peniscopia e anoscopia. O exame Papanicolau, por exemplo, é um tipo bastante conhecido e difundido para a confirmação da infecção em mulheres. Cabe ressaltar que, segundo a Federação, a maioria dos quadros de infecções são totalmente assintomáticos, mas que, quando presente, inclui prurido, hiperemia e descamação local. As lesões mais comuns ocorrem nas regiões anogenitais, como a vulva, vagina, ânus e pênis, como já dito. E também há a possibilidade de aparecimento de lesões em outras partes do corpo. Portanto, são necessárias atividades de educação em saúde e aconselhamentos capazes de proporcionar a percepção dos fatores de risco associados. A observação das verrugas genitais a olho nu é o método mais simples de detecção da infecção genital pelo HPV. Durante o diagnóstico clínico, pode utilizar a solução de ácido acético a 5,0%, resultando em uma tonalidade esbranquiçada, bem demarcada do tecido normal, quando há a presença do vírus. Além do exame clínico, a doença papilomatosa pode ser diagnosticada por outros métodos também, como a citologia, histopatologia, biópsia, imunohistoquímica, imunocitoquímica, biologia molecular, hibridização in situ, reação em cadeia de polimerase e captura híbrida. E aqui é uma imagem do colo do útero normal e outra do colo do útero com uma lesão inicial. Essas são as minhas considerações finais. Acredita-se que a minimização de situações de vulnerabilidade que circundam os potenciais acometidos pelo HPV poderá ser obtidos como meios de ações que promovam sua superação, auxiliando-os a vivenciarem suas experiências e a construir seus projetos de vida. Tanto as diferenças quanto as especificidades dos adolescentes devem ser consideradas no planejamento de intervenções. E espera-se que os resultados dessa revisão contribuam para a ação de educação em saúde
propondo modelos assistenciais que contemplem um novo olhar em relação aos adolescentes, favorecendo o subsídio para aprofundamento de debates e reflexões críticas na área da saúde. E essas são as minhas referências, e agradeço a oportunidade por estar aqui e me ponho à disposição da banca.